aspectos. Aqueles que são vistos como bons, né? De certa forma, são aqueles que podem se dispor a um certo intuito de altruísmo, né? Que a gente já tinha visto ali em determinados aspectos do prefácio, e a gente volta a tocar nesses aspectos aqui. Então, já começando novamente a leitura, né? Vai ler, contextualizar novamente. Deixa eu só ver se eu não parei aqui. Não, tá aqui. Cadê? Isso, vamos lá. Esses psicólogos ingleses, aos quais até agora devemos as únicas tentativas de reconstituir a gênese da moral. Em si mesmos, eles representam um enigma nada pequeno. E é como enigmas em carne e osso. Devo admitir que eles têm uma vantagem essencial sobre seus livros. Eles são interessantes. Esses psicólogos ingleses. Que querem eles, afinal? Voluntariamente ou não, estão sempre aplicados à mesma tarefa, ou seja, colocar em evidência ao lado vergonhoso de nosso mundo interior e procurar o elemento operante normativo decisivo para o desenvolvimento. Justamente ali onde nosso orgulho intelectual menos desejaria encontrá-lo. Por exemplo, na força da inércia, do hábito, na faculdade do esquecimento, numa cega e casual engrenagem ou trama de ideias, ou em algo puramente passivo, automático, reflexo, molecular e fundamentalmente estúpido. O que impele esses psicólogos sempre nesta direção? Seria um secreto... Quer falar alguma coisa? Não. Eu vi um Eu suspiro. funguei. Ah, tá. Pensei que era um suspiro interventivo. Seria Não, foi... É meu resfriado. Ok. Eu vou mutar aqui. Nada, não precisa não. Seria um secreto, pérfido, vulgar a si mesmo, talvez inconfesso, instinto de apequenamento do homem? Ou, digamos, uma suspicácia pessimista, a desconfiança de idealistas desencantados, ensobrecidos, enfim, venenosos e enraivecidos. Ou um certo desamor e rancor subterrâneo ao cristianismo e a Platão, que talvez não tenha sequer alcançado o limiar da consciência. Ou mesmo um gosto lascivo pelo que é estranho, dolorosamente paradoxal, problemático e absurdo na existência. Ou, por fim, de tudo alguma coisa, um pouco de vulgaridade, um pouco de pessimismo, um pouco de anticristianismo, um pouco de comichão e gosto por pimenta. Mas ouço dizer que não passam de velhos sapos, frios e aborrecidos, pulando e se arrastando dentro e em torno do homem, como se nele estivessem no seu elemento, isto é, num pântano. Ouço isto com relutância, mas ainda com descrença, e se nos é permitido desejar, quando não podemos saber, então desejo de coração que se dê precisamente o oposto, que esses pesquisadores e microscopistas da alma sejam, na verdade, criaturas valentes, magnânimas e orgulhosas, que saibam manter em xeque seu coração e sua dor, e que se tenham cultivado a ponto de sacrificar qualquer desejo, a verdade, a toda a verdade, até mesmo a verdade chã, acre, feia, repulsiva, amoral, a cristã, porque existem tais verdades. E aí? Alguma questão a ser colocada, né? Assim, que vem. Lógico que a gente vai tentar destrinchar aqui esse trecho aqui, né? Mas vocês têm alguma inquietação inicial para poder falar acerca desse trecho aqui? Alguma colocação? Eu tenho. Pode falar. Ai, vai passar avião. De novo. Peraí. Tá, a gente leu isso aqui na vez passada e, para mim, no geral, ele
apareceu assim, esse número 1. Eu cheguei a te perguntar, né, Alberto, quem eram os psicólogos, e porque ele me parece muito solto, esse número 1. Eu gosto da parte ali dos sapos frios, aborrecidos, pulando, eu acho bem poético isso. Tem a parte final aqui. Mas, assim, no geral, eu não compreendo esse 1 aqui, eu vou te dizer isso. Sim, mas eu também queria... O 2, o 3 ali, aquela parte ali, como eu te disse antes, eu gosto bastante, mas isso aqui está tudo muito etéreo para mim. Tá pouco no chão, entendeu? Pouco material. Uhum. É também estranho ele citar o Paul Ré no outro e nunca citar quem são esses psicólogos ingleses, quem são esses pensadores, né? Ou um nome, ou se é uma escola, se são os utilitaristas, sei lá, ou alguns que pensaram nessa forma particular, e por que ele faz tantos... Queria saber por que ele faz tantos adjetivos assim. Também acho esse número 1 Enigmático, né? É. Então, vamos retomar alguns aspectos, né? Vamos lembrar, e aí vai ser necessário fazer uma, digamos assim, uma regressão a como aparece o conceito de história em Nietzsche, digamos assim, em 3 aspectos, para poder a gente identificar. Primeiro, já vou adiantar aqui que um desses psicólogos aqui influenciados por essa questão vai aparecer já, né, que é o Spencer. Posteriormente, ele vai ter um diálogo, digamos assim, inclusive ele vai até ironizar posteriormente um desses supostos, entre aspas, genealogistas ou psicólogos, né, que é o próprio Gobineau, que é o próprio Spencer, que é o próprio Gobineau, né, que era um teórico, digamos assim, que vai dar fundamentos a alguns aspectos, inclusive, eu não diria nem racistas, porque transcende ao racismo, inclusive, é mais do que racismo, na verdade, né? É tipo um especismo, é um tipo de... Você conhece, digamos assim, deixa eu ver, Lombroso, não conhece? Vocês conhecem Lombroso, já ouviram falar de Lombroso, né? Ou não? Tu me apresentou. Enfim, é algo próximo ao que Lombroso fazia, né? Digamos assim, tratar, digamos assim, diante de aspectos raciais, uma determinada superioridade e uma inferioridade. Ele vai até ironizar esse Gobineau ali nas entrelinhas, né? Nos próximos trechos, né? Acho que é no 5, se a gente chegar lá, a gente vai ter a oportunidade de verificar. Ele está colocando todos esses, digamos, esses diagnosticadores, né? Digamos assim, de um modo geral, em um mesmo patamar de acusação diante, digamos assim, de uma estratificação do mundo da vida enquanto Nietzsche entendia como uma vida saudável, né? Fazendo um paralelo daquilo que Nietzsche entende como uma vida saudável e diante da crítica, digamos assim, do que vai aparecer aqui, dessa oposição, digamos assim, que tem uma certa herança nessa escola do utilitarismo, de um modo geral, né? Que vem sendo herdada desde o utilitarismo tradicional ao que vem chegar até a época de Nietzsche, né? Herdando esse senso utilitário que vai perpassar uma série de ambientes, digamos assim, entre aspas, epistemológicos, ou seja, do conhecimento no direito, na ciência, né, na própria produção histórica, na filosofia, ou seja, é uma seara geral que Nietzsche se coloca como antagonista e vai se propor, digamos assim, a reconstruir essa genealogia enquanto psicólogo, enquanto ele se nomeia esse grande psicólogo, né? Mas aqui a gente vai poder explorar algumas especificidades dessa questão aí a partir desse trecho aqui, né? Mas logo... pode falar. Me dá licença, assim, 2 segundos para eu passar um cataflã aqui no meu pescoço já vou. Tá? Alberto, diga. Esse Gobineau é aquele que fez uma... que faz... eu não me lembro, que era amigo do nosso imperador, que era um teórico francês das raças lá,
hierarquia das raças, uma coisa Era assim? esse mesmo, só não sei se ele era amigo desse imperador, porque realmente eu não tenho esse... Era. Mas era esse daí mesmo, E né? outra coisa que também que o Spencer, você sabia que não tem nada a ver, mas onde Marx está enterrado, que todo mundo vai visitar lá na Inglaterra, do lado que ninguém olha e fica de costas, você já viu isso? Que é o Spencer? Não sabia não. Que todo mundo fica de costas. Um dia um professor falou, eu falei, deixa eu matar essa curiosidade, onde todo mundo senta e ninguém bota uma flor e ninguém... Você já viu isso, cara? Eu não aguentei. Oi, Então a gente só... Então, tá bom, persona não grata, né? Então, você vai falar do historicismo? Posso tirar uma dúvida? Pode falar. Que você falou do historicismo, como Nietzsche, grosso modo, critica, né? Uhum. Mas, no caso desses que você vai falar agora, desses pensadores ingleses aqui da genealogia, eles não trabalham como os historiadores do historicismo, que são mais... Justamente. São os que olham os arquivos, que tentam ser imparciais. Tá, então eu estou meio confusa, porque Nietzsche vai criticar esses aqui, né? É justamente isso. Vê só. Depois eu te pergunto, eu vou tentar formular uma pergunta. Não, vê só, deixa eu tentar O que ajudar. vocês chamam de historicismo? É justamente essa questão, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos para... Eu já até separei, porque eu já sabia que ia ser, digamos assim, útil. Vê que ironia, ia ser útil, né? Eu todo utilitarista aqui. Mas, enfim, eu sabia que ia ser útil essa questão aqui do dicionário Nietzsche, o termo de história, para poder a gente compreender melhor, mais a fundo. Porque senão fica solto, a gente não consegue identificar o que é que Nietzsche está criticando aqui. Por que ele, de certa forma, diz que esses genealogistas aqui, em certos aspectos, eles se colocaram como antagonistas ao cristianismo, mas ele não foi suficiente. Eles ainda, de certa forma, ficam presos a uma certa essencialização. Vamos lá, vamos ler aqui o conceito de história. Né? Outra coisa, essencialização, quando você usa esse termo aí, é metafísico? Também. Também. Uhum. Uma coisa, essencializar uma moral significa que ela é posta, ela é eterna, é isso ou não? É isso mesmo. Mesmo que você não, digamos assim, você não esteja fazendo uma ode a uma metafísica cristã, há um quê de cristianismo aqui, digamos assim, nesse sentido da crítica que Nietzsche perfaz ao digamos assim, esse modo genealógico de fazer esse diagnóstico utilitário. Ele diz que há uma aura, digamos assim, há uma aura metafísica cristã ali dentro daquele aspecto. Por exemplo, se você for pegar a origem do utilitarismo clássico de Bentham, por exemplo, o próprio Bentham, quando vai elaborar, digamos assim, quando ele vai justificar porque o utilitarismo é melhor do que outros determinados aspectos, ele, de certa forma, ele tenta erigir um fundamento que, na verdade, não tem fundamento nenhum, né? Na verdade, que é um fundamento por si, que é um fundamento baseado nessa noção da utilidade de um bem comum que ele pressupõe que seja um bem comum, né? Ou seja, no final das contas, né? Esse bem comum está baseado numa ideia de bem metafísica. Por mais que Bentham fosse um ateu, né? Digamos assim, durante boa parte da vida dele, né? Isso eu estou falando do utilitarismo clássico, que não é necessariamente o que Nietzsche está criticando aqui, mas que de certa forma vai reverberar, né? Digamos assim, influências históricas e teóricas e etc. Eu estou falando do utilitarismo clássico, onde ele toma corpo, né? Tanto é que Bentham vê essa determinada necessidade e ele vê um paralelo desse suposto sumo bem comum em detrimento em relação com a ideia de Deus. E ele, como ateu, ele vê uma oportunidade, digamos assim, de associação dessa ideia de um sumo bem em detrimento da noção da maioria, porque por que o utilitarismo é bom? Porque o utilitarismo ele pode ser compreendido enquanto, digamos, aquilo que pode servir, digamos assim, enquanto uma concepção de um bem comum, enquanto uma noção utilitária, né? Tudo aquilo que servir para um bem comum em detrimento de uma noção de maioria, né? Então ele pode ser entendido como um sumo bem, e esse sumo bem pode estar ligado a uma ideia de tudo aquilo que de certa forma se reverbera a partir dessa própria, a ser associada a essa ideia de Deus. E Bentham
dá essa sacada, apesar de ateu, ele internaliza a ideia de Deus dentro do utilitarismo. Então,